Tudo bom? Vamos à segunda parte da explicação do capítulo Sociedade e Espaço Urbano. Na primeira parte a gente viu o que é, né, o estudo do espaço urbano, aqui pela imagem. Então, sociologia urbana, que é o conjunto de estudos históricos, geográficos. Então, que consiste esse estudo da sociologia urbana. Então era isso que eu pedi, celularzinho querido, eu pedi para passar para frente, onde surge quando as cidades se tornaram maiores do que as pessoas que estavam, ou seja, tinha mais gente dentro das cidades do que tinha no campo, então começa a se ter uma preocupação com o estudo desse espaço. Vimos a questão que existe milhões de pessoas numa cidade, mas mesmo assim a gente pode se entender sozinho, então a sociologia tenta entender esse fenômeno. Entender quem foram os primeiros a pensar esse espaço urbano. E aqui nós temos o Ferdinand Tönnies e o George Simmel. Depois a escola de Chicago, que ela estuda e o que ela representa para nós. Aqui nós temos o estudo das zonas concêntricas, ou seja, o estudo da cidade, o distrito central dos negócios, que é o centro, a zona de transição, a zona da classe trabalhadora, a zona residencial. Eu expliquei isso ali na semana passada. Vimos também o que é uma comunidade e o que é uma sociedade pela Escola de Chicago. O espaço, então, do estímulo, né? O espaço urbano, o espaço da cidade, o espaço do estímulo, do excesso de estímulo, né? Visual, auditivo, de movimento, de excessos, contra o que é o espaço das pequenas comunidades, onde as pessoas se conhecem e se ajudam, né? Aí nós temos aqui o pequeno esquema, né? Nós temos esse indivíduo, que é tanto coletivo como de interação, que faz troca, que tem relações, que vive na cidade. Então somos essa pessoa que tem esse círculo, o indivíduo coletivo que tem relações, que faz trocas, que tem interação, que é o indivíduo ou volta, e esse é o indivíduo que vive na cidade. Nós dependemos das outras pessoas que estão ao nosso redor. Aí hoje, né, a nova sociologia urbana, o que nós vamos ver? Isto é a partir de hoje a explicação da segunda parte. Os estudos realizados pela Escola de Chicago geraram repercussão à temática urbana, possibilitando a evolução de uma ciência própria da cidade, que veio a ser chamada de urbanismo. Então esse estudo do espaço e que vivemos na cidade tem um nome bonito, que é o urbanismo. Se vocês forem fazer arquitetura, designer ou engenharia civil, vocês verão muito essa palavra. A partir dos anos 1970, diversos autores começaram a observar a cidade como um espaço de conflitos e disputas sociais, um viés de origem marxista, aqueles que dominam sobre aqueles que são dominados, né? Mais ou menos isto. Vamos ver se passa a telinha para frente. Não quer passar a telinha por quê? Às vezes trava o sistema, né? Ou é o Odair que está na frente aqui, vamos ver. Não, é outra coisa aqui. Gente conversando. Isso, a nova sociologia urbana. Tem base marxista, que é entender os conflitos da cidade como resultado da ordem capitalista, ou seja, aquela dinâmica do capital, né? Uns têm que trabalhar para ter dinheiro, depois têm que gastar, outros lucram com isso e outros ficam ricos. A desnaturalização do sentido ecológico da cidade, né? Tu pega lá um espaço de mata, de riacho, de natureza e torna aquilo espaço urbano de concreto. Então tu vai ter o artificial, tu vai criar um parquinho, por exemplo, para plantar árvores para dizer que ali tem árvores, mas tu acaba destruindo a natureza em si e estragando parte disto, né? O Estado e a ordem capitalista garantida pela mão de obra assalariada, tá? Os movimentos sociais diversos que vocês já estudaram no ano passado, explica a lógica urbana de ocupação do espaço pela lógica do capital, né? Mais ricos de um lado, mais pobres de outro, cidades mais ricas, cidades mais pobres, cidades mais industriais, cidades menos industriais. Trabalhadores e patrões têm seu lugar demarcado na cidade. Migração do campo-cidade, que constitui a explosão demográfica e suas consequências, ou seja, o pessoal que vem do campo, da roça, né? E acaba indo para a cidade, inchando a cidade, que não tem estrutura para receber tudo isso, que acaba aí gerando mais favelas, gerando mais problemas de lixo, mais problemas de esgoto, de distribuição de água e assim vai. O Estado passou a ter importante papel na mediação de todos os problemas que envolvem a cidade,
Então o Estado, a Prefeitura, o governo, eles têm que mediar esses problemas, esses conflitos, eles são o gestor do espaço público da cidade, é em si o Estado. No nosso caso, a Prefeitura, depois o Estado de Santa Catarina, depois o Brasil, né, do governo federal. E eles são os gestores desse espaço. Né? Uma cidade começa por acaso, né? As cidades começam por acaso, ali um agrupamento de pessoas que em determinado momento vira uma cidadezinha, aquela cidadezinha de repente vira um município, e o município é que vai gerir esse espaço. Por que surge o município? Por causa disso mesmo, porque alguém tem que assumir o papel de gerir a cidade. Tá? E o planejamento urbano tornou-se item obrigatório para cada gestor. Hoje, se alguém quiser se candidatar à prefeitura, por exemplo, ele tem que apresentar um plano gestor da cidade, o que ele vai fazer. Podemos dizer assim, ó, que no nosso caso, ali no bairro São Luís, estão fazendo um sistema de dragagem ali, de esgoto e canalização do rio. Ah, mas está fazendo transtorno, está dando transtorno, mas é obrigado a fazer isso. Se não vai sempre alagar a cidade, daí sempre vão dizer, não é feito nada porque sempre alaga. Então, isso é gerir o espaço público, é gerir a cidade. Tem que fazer benefícios, tem que fazer melhorias, então tem que ir atrás dessas situações. A nova sociologia também tem, nessa perspectiva, a cidade é fruto de contestações, onde além das questões psicológicas da vida urbana, ocorrem enfrentamentos por interesses diversificados, envolvendo questões financeiras. Então, além do conflito psicológico de tu já viver numa cidade, de tu viver ameaçado, de tu viver sob estresse constante para dirigir, para andar no trânsito, para andar a pé, tu tem estresse, tu ainda tem os interesses financeiros, demissões, contratações, onde que paga melhor, onde paga pior, onde que tem melhores situações de vida, onde que não tem, qual é o bairro que se mora melhor, qual é o bairro que está mais abandonado. Então, existem essas situações. O sociólogo espanhol Manuel Castel trata da relação formada entre o capitalismo e a formação das grandes cidades, visto que para as grandes indústrias funcionarem é necessária a estruturação em seu entorno. Essa estrutura inicialmente era fornecida pelos próprios proprietários das fábricas, mas ao passar do tempo a função foi tomada pelo Estado, a qual visa dar condições para a reprodução do sistema capitalista. Antigamente, um grande empresário ele precisa montar uma cidadezinha ao redor da sua indústria, ter a captação de água, ter o fornecimento de energia, até trilhos de trem. Então eles construíam o trem. A gente tem o exemplo do Barão de Mauá, que construía ferrovias, né, para que a indústria que ele criou pudesse funcionar. Hoje o Estado assume essa característica, o Estado gere essa situação e ele fornece espaço, ele fornece estrutura de transporte, ele fornece até terreno. E às vezes, se a prefeitura ou o Estado tem galpão, ele chega a alugar ou fazer um contrato de permanência durante tempo para que a estrutura capitalista, para que o dinheiro venha e faça com que a cidade gire. Porque o que mantém a cidade funcionando é o imposto, de certa forma. Então precisa ter indústria, precisa ter comércio, precisa ter essa parafernália capitalista, vamos botar dessa forma. E o Estado assume essa função por está interligado ao capital oriundo dos donos dos meios de produção. Como eu expliquei, o Estado precisa dos meios de produção, o Estado precisa que gire dinheiro, o governo precisa que gire dinheiro. Conflitos urbanos, violência e privatização do espaço público. Segundo as evidências disponíveis, há uma sensação compartilhada por muitas pessoas de que a vida nas grandes cidades é cada vez mais violenta. Tá? Se a gente for depender dos meios de comunicação de massa, a gente vai morrer tudo de violência pré-violência, vamos botar assim, porque eles assustam, de certa forma, a população, tanto que tem a chargezinha aqui abaixo aqui. Então, essa cultura do medo é resultado cultural desagregador que ocorre quando um sentimento difundido de perigo se reproduz na sociedade, diminuindo o grau de coesão entre os indivíduos e facilitando estratégias de dominação autoritárias, que se valem do processo de isolamento e alienação. A própria ideia da violência é criada. Tá? A cidade é violenta, não sei o que, forçando que as pessoas tenham medo. Isso é controle social, é controle das pessoas pelo medo. Então, é intencional em muitos casos. Quando tu vê um canal de TV exagerando ou um rádio exagerando a situação de violência, aquilo ali é intencional. É forçar que a pessoa acredite
que a violência é maior do que realmente é. Claro que existe violência numa cidade. Quanto mais pessoas no espaço, mais violento ele é. Se tu for comparar o local que tem menos pessoas. Mas a minha cidade, lá no interior, eu nasci no Grã-Pará, que eu já falei umas 30 mil vezes para vocês, tem 5 mil habitantes, já foi considerada a cidade mais violenta de Santa Catarina. Teve 2 assassinatos no ano. Então a violência é proporcional ao número de pessoas. É claro que quanto mais pessoas vivem no espaço, mais assassinatos e outras coisas vão acontecer. Mas não quer dizer que ela exista, a violência, e ela seja tão exacerbada quanto os meios de comunicação falam. Conflitos urbanos e violência, privatização do espaço público, tira a cabeça ali. Nós temos a violência homicida, né? A violência dos assassinos. Apesar das circunstâncias de cada homicídio serem únicas, as estatísticas e a semelhança entre milhares de casos podem revelar um padrão, como áreas de maior ocorrência e grupos sociais mais atingidos. Então, vamos usar o exemplo feminicídio. Embora cada morte de cada mulher seja individual e ocorre numa circunstância específica, o padrão, que é a violência, que é o tipo de morte, que como é feito, gera um conceito. Então, é comum dizer que lá o bairro tal é mais violento, porque talvez o padrão e a necessidade ou o que se gera no entorno daquilo ali torna aquele local com aquela característica. Então, existe um padrão para aquilo ali. E aí acaba se virando o estudo disso. Também nós temos a expressão da violência urbana, termo que qualifica o senso comum à violência nas cidades, mas também os conceitos sociológicos de criminalidade, segregação e exclusão. É claro que se um grupo de pessoas é excluído num canto, e é negado a eles a estrutura, o emprego, as condições necessárias para eles viverem, eles vão se tornar mais violentos, porque é uma característica local. Não quer dizer que é um conceito que vai ser igual para todos, mas é mais ou menos isso. Quanto mais excluído tu é, mais tendencioso a ser violento aquele espaço também é. Tá? Porque também não vai ter o auxílio da polícia, não vai ter o auxílio do Estado, não vai ter mais necessidades de fome e outras coisitas mais. Conflitos urbanos, violência e privatização do espaço público, o título de novo. Só mudou aqui a tela, que temos o mapa da violência ali, a variação da taxa de homicídios. Então, do azul para o vermelho forte. Temos de menos 50 a 0, depois vai até mais de 200 homicídios. Então, a cidade que mais tem homicídio é lá no Rio Grande do Norte e o estado com maior variação. Então, nós estamos aqui em Santa Catarina, nós temos mais ou menos uma taxa de homicídios para essa região. Então, vai subindo a corte e vocês vão vendo mais violência ou menos violência. Bateria acabando. Conflitos urbanos. Tá? A teoria da desorganização social, a teoria da desorganização social é uma teoria sobre a ecologia urbana e desenvolveu a teoria da desorganização social nas áreas de pobreza, conhecidas como zonas de transição, que concentram jovens, pobres e imigrantes. Tá? Essa teoria diz que na zona de transição, entre onde que vivem as pessoas e o comércio, existe um grupo de pessoas que ficam ali e são mais fadadas à violência pelas necessidades que tem também. Depois nós temos a teoria crítica, que entendia ser necessário uma transformação radical do sistema penal, acabando com a própria ideia de prisão. Tá? Essa teoria crítica diz que a prisão não reforma, ela não resolve nenhum problema, ela apenas contém no espaço um monte de pessoas violentas, então ela seria desnecessária, teria que criar outro espaço para corrigir esses delinquentes. Depois nós temos a teoria da sociologia de classe. A sociologia de classe se afirmará sobre a sociologia da juventude, para explicar as escolhas que levam a manifestações violentas que são sentidas socialmente, principalmente na Europa, em grande média na América Latina. Ou seja, nós sentimos essa violência urbana em 2 locais do mundo mais exacerbadamente. Na América Latina, que nós temos muitas situações conflituosas, e na Europa. Então, onde que as classes, ou seja, a classe mais pobre ou a classe dominada, tenta se erguer sobre a classe dominante, gerando conflito.
Depois nós temos conflitos urbanos. Aqui temos a criminalização da pobreza. A tendência de dizer que todo mundo que vive em favela ou que tem determinada cor ou determinado estereótipo é mais violento. Então hoje o debate sobre a criminalização da pobreza procura deixar evidente que o processo de encarceramento e estigmatização dos mais pobres não se baseia na busca por segurança, mas em um saneamento social que, por atingir principalmente os não brancos, já foi comprovado que no Brasil há uma limpeza étnica, ou seja, tenta-se eliminar um grupo de pessoas de determinado padrão, atribuindo a eles uma criminalidade e vendendo isso também, né? Há meios de comunicação que compram isso. Então, é um tipo de limpar aquele grupo de pessoas. Nós vemos isso, se vocês assistiram já o Elysium, a gente encontra esse tipo de conceito naquele filme. Temos a segregação, que eu não preciso explicar muito, nós já vimos a primeira imagem da semana passada e agora de novo. Podem ver lá a cidade mais chique, mais rica atrás, lá de prédios mais bonitos, e a favela. A segregação é a expulsão das pessoas e para determinados campos, tipo a favela que é o morro. Antigamente as pessoas não queriam morar em morro porque não era um local bom, não era um local qualificado, e o morro sobrava para os mais pobres. Isso acontece ainda hoje. Pode ver que onde mais acontece desastres ambientais, de desmoronamento, essas coisas são nos morros. E nos morros estão as favelas. Então as pessoas são mais ou menos afastadas para longe dessas áreas mais chiques e são afastadas para locais de mais insegurança. Tá? Isso é segregação, a expulsão dos mais pobres. Essa segregação forçada faz as desigualdades se acentuarem ainda mais, já que os moradores de locais mais afastados terão maiores dificuldades em consumir os benefícios educacionais da cidade. Então, quanto mais longe dos centros, mais segregados, mais longe também do acesso a poder ficar rico, a ter uma condição de vida melhor. Então, aqui em negrito, ó, os condomínios fechados, permeados e dominados por moradores de alto poder aquisitivo também perpetuam essa visão de cidade sem contato entre as classes. Tá? Nós queremos viver bem, então a gente cria um muro e expulsa os mais pobres para fora do muro. E isso é velho, tá? Já acontecia em Jerusalém no tempo de Jesus. Os mais pobres, aqueles que não eram considerados dignos de estarem perto de Deus, eram expulsos do muro. Na Idade Média e outros momentos, tudo que é feito um muro e determinado grupo de pessoas pode morar dentro daquele muro e o outro grupo não, aquele que está fora é o que está sujeito às intempéries da vida, às violências, às segregações, às necessidades, e geralmente são sempre os mais pobres. Muda a telinha. Tem hora que a tela... aqui. Deixa eu botar meu rostinho para cá. E a administração das cidades e o mercado. Então nós temos a privatização do espaço público. Privatização do espaço público é que os governos tentam jogar suas funções para a ordem da esfera privada. E determinadas coisas vão começando a custar mais caro. Por exemplo, o pedágio da BR. Isso é privatização do espaço público. O Estado deixa de cuidar daquilo ali e joga para uma empresa. E a empresa vai cobrar da gente aquilo ali. Um parquinho, um banheiro de rodoviária que tu tem que dar R$1. Então começa a privatizar o espaço público. Então a cidade é uma mercadoria e deve ser tratada como as demais. O capitalismo não gosta do Estado controle as coisas, que o Estado tenha a energia, que o Estado tenha a água, que o Estado tenha o direito do transporte. Porque o capitalismo quer lucrar sobre isso. Então, a cidade é vista como um produto do capital e tem que gerar lucro. Em verde, a cidade deve ser gerida como um negócio, pelas leis do mercado visando a produção e o lucro. E nós que estamos no meio desse processo somos os pobres coitados que sofrem o processo do lucro. Nós somos a massa de manobra, vamos botar assim, nós somos o que vai para frente e para trás. Nós geramos a riqueza e sentimos a falta dela, porque a gente trabalha muito e vê pouco. E como nós somos um produto da cidade, nós somos negociáveis junto com ela. Tá? Eu não sou negociável, minha vida ninguém manda. Querendo ou não, manda quando tu tem que comprar um remédio, tu não decide o preço, tu tem que pagar aquele preço que está lá, tu não faz rancho no mercado grande se tu não paga à vista, tu trabalha pelo preço que o mercado determina, nesse tipo de trabalho tu vai ganhar esse salário e tal. Então a gente é massa de manobra do sistema também.
hoje o meu celular não está querendo funcionar direito. Ponto. A administração das cidades. Uma das coisas que é da cidade é o planejamento. O planejamento deve enfatizar a competição entre as cidades da disputa por investimentos e mão de obra qualificada. Quanto melhor é o gestor, quanto melhor é o prefeito, o governador, o presidente, mais qualificada pode se tornar a cidade para atrair empresas. Quanto mais empresas atrair, mais emprego vai ter. Quanto mais emprego, melhoras as condições da cidade. E é uma logística muito complexa, né? Ser prefeito de uma cidade é tu garantir que as pessoas que estejam morando nessa cidade sejam felizes. E como é que tu é feliz? Tendo dinheiro e morando bem. Aqui nós temos uma foto do Central Park em Nova York. A cidade é gerida de tal forma para oferecer também um espaço de lazer e descontração. Tá? Só para vocês terem uma ideia. E faz parte da administração também. Quem tem a ideia de virar prefeito tem que entender essas coisas. Deixa eu botar aqui do ladinho. Administração das cidades e o mercado. Como uma alternativa a esse modelo que privilegia os interesses privados, surge uma proposta de reforma urbana que propõe uma reestruturação social da cidade para promover justiça social mediante melhoria da qualidade de vida e intervenção no espaço, na economia e na gestão. Então são os espaços de participação coletiva. Aqui que esse ano não vai ter por causa da pandemia, mas tem o orçamento participativo, que é quando os bairros são chamados para decidir onde que vai ser investido o dinheiro. Nós temos os conselhos comunitários e outras entidades desse tipo decidem e tentam melhorar a vida da rua, do bairro, da comunidade que estão ali. Então é um novo estudo que oferece propostas aos administradores para que as pessoas que vivem naquele espaço se sintam melhor ali, ou tenham melhores condições. E, para terminar, tenho algumas fotos de algumas cidades do mundo. Algumas são estruturadas, planejadas, e outras não. Aqui nós temos Barcelona, veja como é que ela é estruturada. Com ruas, blocos e sistemas. Depois nós temos Sun City, no Arizona. Vejam como é que ela é bem planejadinha, como é que as ruas são estruturadas, como é que os lagos, né? Essa é uma cidade de planejamento urbano. Washington, nos Estados Unidos. Canberra, na Austrália. Nova Delhi, Índia. Valletta, em Malta, cidadezinha bonita. Abuja, na Nigéria. Dubai, né? A famosa Dubai, que é toda projetada. Essa é uma das fotos sobre Dubai. Brasília, que é uma cidade projetada também. Cidade do México, de crescimento desordenado. Pode ver aqui as estruturas de morro, que a cidade vai sendo, avançando no espaço que encontra. Próxima telinha, São Paulo, né? Uma das maiores capitais do mundo, metrópoles do mundo, né? E a última imagem de quem é a cidade. Tá? Faltou um ponto de interrogação ali, mas a pergunta é essa, de quem é a cidade? Para quem é a cidade? Quem vive na cidade? Quem são os mais frágeis? Quem são os poderosos? Essas são perguntas que a gente tenta responder em sociologia urbana. Tá bom, galera? Era isso. Na semana que vem já vou começar com atividades. Abraço para todo mundo. Tchau, tchau.